Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, de um jeito ou de outro, todo mundo já sentiu na pele: a insegurança emocional. Mas e se a gente pensasse nisso não como uma falha, sabe? Mas como uma experiência super-humana que dá pra gente entender e, o mais importante, superar? Vamos nessa jornada juntos? Vamos começar com essa ideia que é bem poderosa. Pensa só. E se a insegurança não for quem nós somos de verdade, mas sim uma névoa, sabe? Uma névoa densa que atrapalha a gente de enxergar nosso verdadeiro valor. Só de mudar essa perspectiva, a gente já se dá permissão para parar de se julgar tanto e começar a investigar com mais curiosidade e até carinho o que está rolando por dentro. Então, o que é essa névoa exatamente? Bom, a insegurança emocional é esse sentimento que não vai embora, que parece que nos prende. Não é aquele friozinho na barriga antes de uma apresentação, não. É um estado quase constante de dúvida que acaba ditando nossas decisões, mexendo com nossos relacionamentos e roubando nossa paz. E como é que essa névoa se manifesta no nosso dia a dia? Muitas vezes ela vira uma vozinha interior bem chata e crítica. É aquele monólogo negativo que não para, sabe? Ah, não sou bom o suficiente. Nossa, todo mundo vai me julgar. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sempre estrago tudo. Essa voz é o som da insegurança, que transforma uma coisa abstrata numa experiência bem real e, vamos combinar, dolorosa. Ok, para a gente começar a dissipar essa névoa, o primeiro passo é aprender a reconhecer quando ela aparece. Por isso, agora a gente vai mergulhar nos sinais mais comuns, nas formas bem concretas que a insegurança dá as caras nos nossos pensamentos e comportamentos. Olha, essa parte é fascinante, porque ela conecta o que a gente sente com o que a gente pensa. Pega, por exemplo, essa necessidade constante de aprovação. Ela não surge do nada, né? Ela nasce daquela crença lá no fundo de que o nosso valor depende do que os outros pensam. E o medo da rejeição tá ligado àquele pensamento catastrófico de que, se a gente for quem a gente é de verdade, todo mundo vai embora. Cada um desses sinais é um sintoma de um padrão de pensamento que, felizmente, a gente pode identificar e até transformar. Reconhecer os sinais é o primeiro passo e é fundamental. Agora, vamos cavar um pouquinho mais fundo? Afinal, de onde vem essa névoa toda? Para a gente limpar o caminho, a gente precisa entender onde e como a tempestade começou, não é mesmo? A insegurança geralmente tem raízes bem profundas. Pode vir de feridas do passado que nunca cicatrizaram direito, sabe? De ter crescido em ambientes onde a gente era sempre comparado ou muito controlado, ou até da falta de exemplos de amor e aceitação sem condições. Olha só, até uma visão de espiritualidade que é mais baseada no medo do que na graça pode plantar essas sementinhas. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Áreas diferentes do conhecimento nos dão lentes que se completam para entender o mesmo problema. A perspectiva bíblica, por exemplo, fala de um eu distorcido, uma identidade que se esqueceu do seu valor original de fábrica. Já a inteligência emocional descreve isso como uma desregulação, uma dificuldade de lidar com emoções como medo e tristeza. As duas visões são super úteis e não anulam uma outra. Aprofundando um pouco nessa perspectiva espiritual, a ideia central é, na verdade, revolucionária. Ela diz que nosso valor não vem do que a gente faz, do que a gente conquista ou do que os outros pensam da gente. É um valor que já vem com a gente, que é nosso só pelo fato de a gente existir. É um presente e não algo que a gente precisa conquistar. Agora que a gente já entendeu um pouco das raízes, vamos ver como a insegurança se mantém viva. Ela não fica parada, não. Ela cria um ciclo vicioso, uma armadilha que mantém a gente preso dentro dessa névoa de dúvida. E aqui a gente vê perfeitamente esse ciclo, olha só. Tudo começa com uma dúvida interna, um pensamento simples. Esse pensamento leva a um comportamento de fuga, de evitar a situação, e a fuga, claro, leva à estagnação. O que parece confirmar aquela dúvida lá do começo, né? E tudo isso acaba em culpa e frustração, que por sua vez alimentam a próxima rodada de dúvidas. É um loop que vai se fortalecendo a cada volta. Mas a ótima notícia é que todo ciclo pode ser quebrado. Agora que a gente entendeu o problema e como ele se perpetua, vamos focar na solução. Existem ferramentas práticas, poderosas para a gente traçar um novo caminho, para sair da névoa e encontrar mais clareza. Então, vamos ver como a gente pode construir um ciclo novo, um ciclo de confiança. No lugar da dúvida, a gente usa a parada de pensamento. É dar um basta mental para essa voz negativa. Em vez de fugir, a gente pratica a ativação comportamental. Dá um passinho, por menor que seja. Onde a gente via fracasso, a gente aplica o reenquadramento, vendo cada tentativa como um aprendizado. E para substituir a culpa, a gente pratica a autocompaixão, se tratando com a mesma gentileza que a gente trataria um grande amigo. E com isso, a gente chega num ponto que é o pulo do gato.
A insegurança não é quem a gente é. Pensa nela como uma armadura que a gente construiu lá no passado para se proteger da dor. Talvez ela tenha sido útil naquela época, mas agora ela ficou pesada, limita nossos movimentos. Perceber isso já nos ajuda a separar quem a gente é dessa armadura. E isso nos leva à verdade mais libertadora de todas. O nosso valor não é negociável. Ele não sobe nem desce dependendo do nosso sucesso, da nossa aparência ou da aprovação dos outros. Ele é nosso, é incondicional e inabalável. Ponto final. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. A transformação começa com uma pequena escolha, um pequeno ato de coragem. Hoje, qual daquelas vozes antigas, qual daquelas mentirinhas da insegurança a gente escolhe, com gentileza, desafiar? O caminho para a confiança começa com esse primeiro passo.